Olá, queridas educadoras, queridos educadores. Hoje nós estamos aqui para um momento muito especial, porque eu estou com uma pessoa que eu admiro muitíssimo. O nosso webinar tem também um tema altamente relevante para elevar os nossos conhecimentos, que é sobre cultura da inovação, como criar times que pensam no futuro da instituição de ensino. E para falar sobre esse assunto, eu tenho aqui o Ricardo Poncirenas, que nós chamamos como Caco, no mercado ele é assim conhecido. Especialista em produtos digitais em educação, com 20 anos de experiência em educação corporativa e ensino superior, é reitor dos Centros Universitários FMU e FIAM e Educational Practice Partner na 10X Digital, atuando com foco em inovação e transformação acadêmica. O Caco, pessoal, é graduado em Administração de Empresas e MBA em Gestão de Inovação pela Business School São Paulo e passou aí por várias também instituições admiráveis, por exemplo, foi diretor de inovação, novos produtos e conteúdo na Mais Educação, foi diretor de ensino digital na Laureate, enfim, tem uma carreira aí belíssima e que estará aqui nesse momento compartilhando seus conhecimentos conosco. Caco, seja muito bem-vindo a esse nosso momento. Muito obrigada por estar aqui conosco. Oi, Sônia. Oi, pessoal. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco com vocês aqui, contar um pouquinho, né, sobre uma coisa que eu gosto muito, que é falar sobre inovação, falar sobre liderança, falar, enfim, falar sobre a transformação do nosso mercado, né, e me dá até um pouco de frio na barriga, né, de falar disso, sabe, Sônia, porque não tenho... Quando você me convidou para esse tema aqui, eu fiquei um pouco preocupado, porque você não tem uma fórmula pronta, assim, não tem uma receita, né, de bolo para fazer isso, mas acho que temos bastante para trocar aqui, viu, Sônia? Assim, acho que contigo, né, com toda a tua experiência também, a experiência do evento, né, do GEDU, que eu admiro muito, acompanho bastante. Estou tendo a honra de participar um pouquinho, né, esse ano como conselheiro. Então, para mim é uma grande oportunidade aqui de falar um pouco e aprender um pouco com você também. Ah, maravilha. Então vamos lá, vamos conversar. Bom, Vou direto ao assunto. A primeira pergunta, como sendo muito relevante para o contexto desse tema. As instituições de ensino, Caco, falam bastante de inovação, porque, claro, é super relevante nós trazermos isso no contexto das escolas e universidades. Entretanto, nós percebemos que poucas conseguem incluir realmente dentro de uma cultura de inovação. Então, eu queria saber, na sua opinião, como um líder, como realmente pode implementar e fazer isso acontecer dentro de uma cultura de inovação, dentro das escolas e universidades. é. Inovação é um desafio, né, Sônia? Assim, acho que não só para o ensino superior, né, enfim, para qualquer empresa hoje em dia, na verdade, né? E claro, assim, acho que o desafio no ensino superior acaba sendo um pouco maior, pela tradição, né? A gente está normalmente falando de instituições com mais de 50 anos, 40 anos, então, que passaram já por muita coisa, que passaram por muitas transformações para chegar até aqui. E tem um ponto, assim, que eu vejo muito, né? E acho que isso é um fator preponderante para essas dificuldades todas, né? No momento de criar uma cultura de inovação, que é o fato de que inovar é muito difícil, né? Inovar é difícil, inovar dói, inovar incomoda, gera muito desconforto. Então, assim, e inovar não é uma coisa que você faz hoje, já inovei, né? Então, você tá sempre... A inovação, ela demora para acontecer, muitas vezes, né? Para ser pensada, para ser implementada, para trazer o resultado, né? Eu acho que esse é um ponto importante. É, Pensando assim, né, como implementar essa cultura, Sônia, acho que tudo que tem que começar de uma visão. Então, assim, acho que tem que ter uma visão ousada. A liderança, né, a liderança tem que trazer essa visão ousada, essa visão tem que ser compartilhada
com o time, tem que ser compartilhada com a comunidade acadêmica, na verdade, não só, né, o time administrativo, o time docente, mas todo mundo está envolvido, né, com a instituição de ensino, e essa visão tem que fazer sentido para as pessoas, né? Ela tem que ser usada, porque assim, se a inovação dói, se a inovação incomoda, eu tenho que ter um bom motivo para estar fazendo isso, para estar me colocando nesse lugar de dor, para estar me colocando nesse lugar de muito esforço, né? E muito esforço todo dia, sabe? Então, assim, isso tem que fazer muito sentido para as pessoas. E eu vejo que talvez a maior dificuldade das instituições de ensino é justamente criar essa visão e comunicar essa visão. Porque você fala assim, vamos inovar porque a gente precisa inovar, é muito fraco isso. Você não tem que inovar porque você tem que inovar, né? A gente sabe que se a gente não inovar, a gente vai desaparecer, a gente vai ter uma série de problemas, mas a inovação, ela tem que, o drive dela tem que ser alguma coisa que você está vendo lá na frente, né? Então, você tem que ter algo forte, algo que é difícil de conquistar mesmo, é algo que você só vai conquistar inovando. Assim, você tem que ter essa visão. E, na sequência, a instituição tem que ter coragem para pôr esse plano em execução, porque tem uma visão, é uma parte importante, mas tem que ter uma espécie de coragem institucional para fazer isso acontecer, né? Para você. E aí a liderança tem um papel muito importante nisso, porque é na liderança que as pessoas vão ver essa coragem, né? Assim, é coragem de, né, parece um pouco forte, mas matar as vacas sagradas, sabe? De entender o que nos trouxe até aqui, talvez não é o que vai nos levar mais adiante. A coragem de fazer escolhas difíceis, né? Isso é bem importante. E, ah, e também é importante, Sônia, assim, você criar uma cultura de resolução de problemas. Eu estava como é que chama? Num congresso, eu acho que foi no CIAED, alguma coisa assim, um tempo atrás, falando numa mesa redonda sobre inteligência artificial. Quando eu participei dessa mesa redonda, eu falei para as pessoas que estavam na sala, olha, eu não entendo quase nada de inteligência artificial do ponto de vista técnico, né? E eu estava falando isso no contexto que uma pessoa fez uma pergunta para mim, e começou assim a pergunta, professor, você como um entusiasta da inteligência artificial? Eu falei, não, 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 eu não sou entusiasta da inteligência artificial, eu sou entusiasta de resolver problema. É que no momento a inteligência artificial está sendo uma grande ferramenta para isso, né, para resolver problemas. Então acho que esse é outro ponto, assim, você tem que ter uma cultura de resolver problemas, porque no fundo você está inovando para quê? Para resolver algum problema, para ter uma solução melhor do que você tem hoje. Então, as pessoas têm que estar pensando nisso, tá? Pensando como é que eu resolvo esse problema aqui de uma forma melhor, mais rápida, uma forma nova, né? Então, é isso. Isso só vai acontecer, né? Acho que, e aí aqui talvez seja o último ponto para essa criação dessa cultura, se você conseguir criar um ambiente seguro, né, para isso, e um ambiente de escuta. Porque para você resolver um problema, você tem que entender esse problema. E eu acho que muitas vezes a liderança falha nesse ponto de querer só saber né, a manchete do problema, né? E não entender de fato, assim, é claro, assim, né, eu não tenho que me tornar especialista em todos os assuntos possíveis aqui da instituição, mas eu tenho que entender que aquela pessoa que está trazendo um problema, uma possível solução para mim, se aprofundou naquele assunto. Então, eu tenho que ter esse espaço de escuta. Esse espaço de escuta também, para a liderança, muitas vezes causa desconforto também, porque você tem que ouvir algo que você talvez não queira ouvir, né? Você tem que estar aberto a reconhecer os problemas, né? Tem um exercício de vulnerabilidade importante aqui também, de você reconhecer que você não faz tudo bem, que a tua instituição não faz tudo certo, de que tem muito espaço para melhorar, coisas que são muitas vezes até higiênicas, né? Eu brinco, às vezes a gente está tentando dar um triplo mortal carpado, e está errando na cambalhota, né? Então, e você tem que reconhecer isso, né? Você tem que reconhecer e isso é uma parte um pouco difícil. Isso envolve ali a coragem institucional que eu falei também, a coragem de reconhecer que você não faz tudo bem, né? Não está tudo perfeito na sua instituição, né? Não sei, assim, acho que esse conjunto, né, de Uhum. fatores, assim, contribuem bastante para você ter uma cultura de inovação, Sônia.
Muito bom. Você abordou aí, são 4 pontos bem relevantes, então. Você citou uma visão de futuro que seja Uhum. inspiradora, né, para toda a Isso. equipe, condizente com o que está se desejando para o futuro, a força da liderança. E essa liderança, né, pelo que eu entendo, ele precisa trabalhar a comunidade dessa visão de futuro, para que todos entendam e se inspirem dentro daquilo que está sendo desejado. Gostei bastante da resolução de problemas, Uhum. né, porque realmente vai, por meio de trabalhar a cultura, você vai efetivamente buscar dentro de um caminho para resolver os problemas e, por fim, um ambiente seguro, o ambiente onde as pessoas não tenham aí receio, né, de inovar e de ser criativos. Então, vamos pegar esses pontos que você salientou muito bem, né, para ter a impregnação da cultura da inovação. Me fala como que você vê, então, a figura do líder dentro deste contexto para gerar nas pessoas um ambiente, como você citou, seguro, onde a equipe, os profissionais podem propor de forma criativa, sem ter medo do erro, né? Porque muitas vezes o erro barra a sugestão da inovação. Então, me fala um pouquinho a respeito como você vê a figura desse líder trabalhando essas questões dentro da sua equipe. Eu acho só que estou complementando, acho que tem né, o medo de errar e o medo de admitir um problema. Acho que são duas coisas importantes que a liderança tem que saber, tem que conduzir, né? É, pensando nisso, tá, Sônia, assim, o que eu acredito, assim, no papel do líder é que o líder tem que ser, tem que ser e estar presente. Eu acho que esse é o principal, assim. Então, você participar da vida da instituição, participar do dia a dia das pessoas, sabe? Você está disponível, você tá participando da vida da instituição de ensino, né? A gente fez, eu recebi uma homenagem do time docente na virada do ano, do virada do semestre agora, e aí eles até fizeram uma brincadeira, assim, me colocaram com fotos minhas em diversas situações, né, da instituição. Então, é, medindo a glicose na ação de saúde, participando do climatom, participando daquilo, sabe, em todas as escolas, assim. Então, eu acredito muito nisso. Tá? Então, assim, por exemplo, eu busco participar de todas as colações de grau que eu posso participar, que eu consigo participar. E isso muitas vezes assim é super cansativo. Assim, são 6 campi aqui em São Paulo, você tem que ficar indo de um campo para o outro, tudo mais, porque as coisas acontecem em campos diferentes. A atuação de grau é em outro lugar, e uma presença com coerência com aquilo, com aquela visão que eu falei anteriormente. Então, assim, se a gente trouxe uma visão de que o aluno é realmente a coisa mais importante, que a gente vai entender o aluno, que a gente vai buscar fazer o melhor para o aluno, então eu tenho que estar presente também para o aluno. Eu tenho que estar presente onde é importante para o aluno. Por isso que eu brinco com a questão da colação de grau, mas talvez a colação de grau seja o momento mais importante para o aluno. Então, assim, se eu quero mostrar para a instituição, né, para o corpo docente, para o corpo administrativo, que o aluno é importante, eu tenho que estar presente no momento que é mais importante para o aluno, né? E eu estimulo que todos vão. Então, assim, todos os diretores acadêmicos, que eu estimulo que os diretores e gerentes, e, enfim, todo o time administrativo participe, né, pelo menos de uma colação de grau por semestre, sabe, que vai lá, escolhe um dia lá, vai, senta ali na frente com a gente, sabe? Sente aquele clima, lembra por que você está fazendo o que você está fazendo, né? Onde acaba tudo isso, né? Onde chega, pelo menos para o aluno ali. Então, eu acho que para fazer tudo isso funcionar bem, o líder tem que estar presente. Eu acho que tem que estar presente na vida ali das pessoas, sabe? Tem que estar no corredor, tem que estar na sala dos professores, tem que estar enfim, tem que estar presente. Acho que, resumindo, é isso. E, Caco, você acredita que a inovação nasça mais de um líder visionário ou da junção aí de várias percepções, de vários líderes em conjunto, mesmo instituições? E aí, juntando essa minha pergunta, você acredita que o GEDUC
possa contribuir com relação a incentivar essa inovação entre as lideranças? Sem dúvida, o GEDUC é fundamental para isso. Eu acho que inovação, Sônia, não surge no vácuo, né? Ela precisa de repertório, tá? Então, assim, como você consegue repertório? Estudando, você consegue repertório trocando com pessoas, você consegue repertório participando de eventos como o GEDUC. Então, assim, é claro que assim, eu acho que a figura do líder visionário ela é importante porque tem essa questão de ter uma visão e de manter essa visão clara e presente no dia a dia das pessoas para que elas inovem, né? Para que a instituição inove enquanto instituição de ensino. Mas, assim, as pessoas precisam ter ferramentas para isso, né? Então, assim, e ferramentas aqui, para mim, é claramente uma questão de repertório mesmo, de você conhecer coisas, você falar com pessoas. Eu lembro que a gente estava conversando sobre uma das pautas do GEDUC, né? E eu não sei se foi você ou se foi a Dani que propôs uma pauta, e depois assim, olha, não sei como contribuir para essa pauta, mas eu estarei na primeira fila assistindo essa palestra, assim, porque eu quero ver isso aí, entendeu? Então, assim, eu acho que participar desse tipo de evento é uma oportunidade para você conhecer cases, conhecer coisas, né? A gente eu passei por uma situação muito engraçada na segunda-feira agora, aqui a gente tem um projeto que infelizmente não posso falar o que é, mas é um projeto bastante inovador daquele FMU, e até então a gente estava achando que era a coisa mais inovadora do planeta. Aí a gente pediu para uma agência ajudar a gente né, a criar a comunicação disso, tudo mais, tal, e eles vieram com benchmark. Eles acharam uma instituição na Alemanha que fez exatamente a mesma coisa, mas assim, com as mesmas palavras, sabe? Então, assim, estava feito. Então, assim, é super inovador? Mas você não foi o primeiro que fez, entendeu? Então, assim, será que não dava para conhecer esse case antes, né? Se tivesse visto em algum lugar, participando dos eventos, né? Que é muita proposta que a gente conversou, né, nas nossas reuniões ali do Conselho para o GEDUC. Então, de trazer experiências, e aí nessas experiências eu falo assim, nessa aqui eu quero estar na primeira fila, porque isso aqui me interessa muito. Assim, as pessoas já, as ideias, elas estão por aí, né? Assim, acho que é claro que é legal ter ideias boas, né? Mas assim, você conseguir executar as boas ideias é importante. Você vê quem já executou boas ideias. Então, assim, criar esse repertório é importante e por isso que, assim, acho que a colaboração entre as equipes é importante, a troca com outros profissionais do mercado é importante e você se alimentar das coisas que estão acontecendo no mundo afora são importantes. E tudo isso você encontra num evento como o GEDUC, né? Você consegue ter tudo isso lá, né? Acho que sem dúvida nenhuma, é, se você ficar preso no seu casulo, você não vai conseguir inovar. Você talvez faça diferente do que você faz, mas com a única referência que é você mesmo, né? Então, isso é difícil, né? Ok. E, Caco, na sua opinião, quais são os maiores obstáculos para efetivamente implementar uma cultura de inovação? Então, e também como fazer para superar esses obstáculos, na sua opinião? Assim, como eu falei, assim, a inovação ela é difícil, né? É algo inovar, né? Não é inovação, inovar, né? É algo difícil, assim, né? Eu acho que um obstáculo bem importante é a constância, é a persistência no processo, né? Porque a inércia de você fazer uma coisa como você sempre fez, ela está sempre presente. Então, se você não fica ali vigilante em relação se um processo que você está querendo mudar está mudando, se de repente lá na ponta tem alguém desalinhado levando de volta para, sabe, para fazer o que já fazia antes, que é um cenário mais conhecido, que é um cenário talvez mais fácil, né, naquele momento, é um cenário que talvez aquela pessoa consiga ver o resultado, né? Que ela conhece aquele tipo de entrega e resultado, né? Então, assim, acho que é você conseguir manter o time focado em inovar durante muito tempo, né? Porque a gente teve aqui a gente passou por isso aqui na FMU no meio do ano passado, né? A gente começou o processo de transformação no finalzinho de 2023, a gente criou o Level Up, criou a coisa das 7 escolas e tudo mais. E em dado momento, mais para o final do ano, o pessoal começou a criar outras coisas, assim, ou voltar, né? Tipo, como se
como se aquilo tudo tivesse sido uma campanha que vai acabar agora, a gente volta a fazer o que fazia antes, sabe? Falei, não, pessoal, o Level Up, as 7 escolas, não é uma campanha, é o que a gente é a partir de agora. Então, a gente está nesse lugar e manter as pessoas nesse lugar é muito difícil. Então, assim, essa é um exercício, né? A liderança para esse ambiente de inovação é um exercício diário, Sônia. Tem uma frase que acho que é do Amir Klink, né? Tá naquele livro que ele descreve lá quando ele ficou preso, quando ele, né, em Itália, o veleiro dele lá no Polo Sul, que ele fala assim, que não são as grandes ondas que tiram você do seu rumo, são as pequenas ondas que ficam ali batendo no casco constantemente. Aquilo que vai tirando você do rumo, que você não percebe que o barco tá mudando de rumo, né? E, assim, acho que talvez esse seja um principal obstáculo, que você não vê essas pequenas coisinhas que vão te tirando do rumo da inovação no dia a dia, né? Acho que Muito. esse é um dos obstáculos que eu vejo com mais força. Uhum. Tá. Interessante você ter citado o Amir Klink, porque é um profissional que eu admiro muitíssimo, e nós já tivemos oportunidade de trazê-lo para o GEDUC. E ele Verdade. mencionou isso na Ah, palestra é? dele. Ah, Uhum. Ele fez uma palestra magna no GEDUC em 2023, se não me engano, que legal. isso, e chegou a mencionar, né, o quanto as ondas pequenas, você Uhum. muitas vezes não está sentindo aquele impacto, mas elas que efetivamente acabam tirando você do rumo, né? Bem interessante esse contexto. E aí, falando, né, do rumo, como que você vê, assim, a inspiração, a transformação de professores, gestores, o corpo administrativo, para eles serem agentes ativos na inovação e não apenas o desenvolvimento dos processos que emanam de uma inovação? Como instigá-los a efetivamente agirem de maneira, em prol de uma inovação? É, acho que a resposta para isso, né, é que eles têm que se sentir donos do processo, sabe? Vou contar um pouquinho de como foi o nosso processo aqui, tá? Acho que serve como exemplo do que eu estou falando. A gente começou, a minha gestão começou, a gestão da Tenex aqui, né, que começou em outubro de 2023. Em novembro de 2023, a gente começou um estudo de persona muito profundo, né? A gente segmentou esse estudo lá nas 7 escolas, então a gente mapeou profundamente ali a persona de cada uma das escolas, e a partir desse momento, o corpo docente, pegou o corpo docente, dividiu nessas escolas e eles começaram a pesquisar os desafios de mercado. Então, são duas dimensões que a gente olha para criar, né, o produto. Então, que a gente chama de dimensão de produto por escola. Então, o que é isso? É você avaliar a concorrente, avaliar a oferta de escolas não reguladas, escolas lá fora, né? Então, olhar escolas ou alguém que está fazendo alguma coisa muito fora da curva e identificar quais são os desafios que essas instituições estão tentando, essas entidades estão tentando resolver e fazer esse mapeamento. A partir daí, você faz ali uma série de workshops e tudo mais tal para criar soluções. Então, você cria, né, as âncoras de posicionamento de cada escola e depois você cria soluções. Esse processo de criar soluções, ele é muito participativo, né? Então, assim, aqui a gente fez aqui sabe, cada um dava as ideias iam para a parede, elas iam para votação e tudo mais. E a gente está conseguindo manter uma proposta inicial nossa que é nada do que está sendo implementado não foi criado num desses seminários, num desses workshops, sabe? Então, ou seja, assim, todas as ideias implementadas até agora no Level Up nasceram naqueles workshops, ou em workshops que aconteceram depois, com ideias dos times. Então, não teve nada aqui, tipo, eu, Caco, tive uma ideia aqui, vamos fazer, pessoal, entendeu? E isso ajuda muito, que eles reconhecem isso. Então, eles percebem a ideia deles sendo implementada. Tem uma coisa que está sendo muito, muito forte aqui para a gente, né? Quando estava pensando na escola da saúde, surgiu uma ideia, um dos coordenadores colocou uma ideia que era a gente mapeou que tinha uma coisa muito forte do pertencimento, né, da escola da saúde, todo mundo quer chegar aqui, quer atender um paciente, né? E aí, uma das ideias foi assim, dar um jaleco, então, para cada calouro.
vamos dar um jaleco para cada calor, tal, não sei o quê. Então, e foi a mais votada de todos, todo mundo amou essa ideia, tal. Então, eu separei, então vamos dar aqui um jaleco para cada calor. Aí o pessoal me olhou com uma cara meio, tipo, incrédulo, assim, tipo, a FMU não estava exatamente em uma posição muito boa de caixa, tal, e tudo mais. Como é que você vai fazer para, sei lá, são 3.000 calouros por semestre, uma coisa assim, sabe? Então, como é que, tipo, como é que você vai fazer isso, né, tal? Aí eu respondi, ó, não sei como a gente vai fazer isso, tipo, mas a gente não mapeou que é isso que o aluno precisa, que esse é um desafio de mercado, que é isso que vai gerar pertencimento. Então, a gente tem que ir atrás disso aqui agora. Assim, e eu uso esse exemplo por duas coisas. Primeiro, a gente não conseguiu fazer isso no semestre seguinte, porque não conseguiu. A gente tentou algumas soluções para isso, tal, não deu certo. No outro semestre a gente conseguiu, entendeu? Então, assim, conseguimos, demos, assim, e aí, assim, o que é legal? Assim, então essa é a primeira coisa, tipo, a inovação que a gente está buscando não tinha nada a ver com tecnologia aqui. Tipo, não tem nada de inteligência artificial, não tem nada de, sabe, sistema. Cara, conseguir, na prática é isso, conseguir dinheiro, conseguir, alguma forma, arranjar 3.000 jalecos para dar para os nossos calouros, né? E isso, quando a gente conseguiu e fez a cerimônia, sabe? Aí, putz, foi linda a cerimônia e tudo mais. Os professores vieram falar comigo, falaram assim, puxa, realmente você falou que a gente ia conseguir fazer, a gente conseguiu fazer. E eles conseguiram fazer. Não fui eu que fui atrás do patrocínio, entendeu? Então, assim, eles conseguiram buscar. É, assim, então, assim, isso foi uma virada de chave muito grande para eles, entendeu? Entenderem que aquelas ideias que eles deram, por mais que nem eles acreditassem que ia dar certo, eles conseguiram viabilizar, entende? Então, assim, então eu estou contando desse processo porque isso mostra. E aí tem uma coisa muito, muito legal desse processo do jaleco, que a gente mapeou lá, de todos os alunos que receberam o jaleco na cerimônia do jaleco que a gente fez lá em 25/1, né, que foi o semestre que a gente implementou pela primeira vez. A gente teve são calouros, então já é um semestre complicado de evasão, né? Para o segundo semestre. A evasão desse grupo é de 1,2%. 1,2%. Então, assim, quando você olha para isso, aí você vê o resultado, né? E aí o time administrativo começa a olhar diferente para o processo, entendeu? Então, pô, vale a pena ouvir aqui vale a pena então olhar para o aluno, vale a pena mapear o mercado, vale a pena ouvir o professor, as ideias do professor, vale a pena camelar 2 semestres para conseguir pôr uma inovação dessa, né, no ar, e tem resultado. Então, assim, a gente ficou muito feliz com isso. Então, assim, acho que é, como é que faz, tô perguntando como faz para motivar, né, para envolver, engajar. Então, assim, é fazer isso do começo ao fim, entendeu? E não só no discurso, né? Então, Certo. e manter Uhum, o seu compromisso com ele. Então, assim, é uma coisa que é uma tentação diária para quem trabalha com inovação, pegar uma ideia que acabou de surgir aqui e tentar implementar. uhum. Então, assim, a gente tem mapeado todas as inovações que a gente precisa fazer para o projeto, né? E, claro, a gente vai testando, vai errando, tira uma, não faz a outra, mas a gente testou, pelo menos, entendeu? Então, isso tem muito valor na hora que você está motivando o time. E nesses workshops, né, que você mencionou, eu adorei aí todo o resultado, parabéns. Nesses workshops, vocês também trabalham assim as tendências, o que está por vir, como que Sim. isso, né, é trazido para a equipe, como eles se sentem, né, debatendo a esse respeito? Na verdade, nesse processo que a gente fez, essa parte das tendências, ela fica nessa pesquisa que a gente chama de dimensões de produto, né? E, na verdade, quem faz a pesquisa são os próprios professores. É o próprio time, não só os professores, né? Então, o time, de maneira geral, né? Então, todo mundo vai atrás disso, se reúne e tenta, não, na área da saúde, na área da educação, na área dos negócios, né? O que que é a tendência, o que que é a necessidade, o que que é o desafio do mercado, tal, né? E aí você constrói isso todo mundo junto, tá? Uhum, Então, assim, certo. o que também provoca que todo mundo saia para buscar isso. E busquem, sim, tem gente que vai para evento, tem gente que fica navegando, faz desk research, vai conversar com outras pessoas. Então, assim, eu acho que a Tenex trouxe uma visão aqui para a FMU, de a FMU ser a primeira universidade EdTech do mundo, né? Quando a gente fala da universidade, assim, quando a gente olha para um corpo docente que tem 600, 700 professores, é um capital intelectual gigantesco,
Então, assim, o que que eu não vou fazer, Sônia? Eu vou chegar, eu aqui, eu, Caco, e vou falar assim, pessoal, as tendências são essas, essas, essas e essas. Eu tenho 700 pessoas para correr atrás das tendências e voltar para cá e falar assim, gente, as tendências são essas, 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 e tem uma discussão de altíssimo nível em relação a isso. Então, isso fez parte do processo antes dos workshops. Só que a gente tem essa visão do que é, do que são as tendências, do que é importante para aquele candidato, né? Porque a dimensão do produto é o atributo do produto que faz diferença na hora da escolha. Tipo, exemplo, você está escolhendo um carro esportivo. Potência do motor é um atributo importante para você decidir por ele, né? Então, assim, a gente passou por isso em todas as escolas. Então, quais são as dimensões, né? Quais são os atributos da escola do direito que faz um candidato ao curso de direito escolher você, né? Então, só depois que a gente ampliou tudo isso, as tendências, tudo mais, tal, que a gente vai para os workshops para achar soluções para, Ah, certo. entendeu? Uhum. Perfeito. E aí, falando sobre tendências, no Uhum. GEDU, que nós estaremos aí em breve, em 2026, na sua opinião, o que é urgente para o gestor educacional para as tendências em 2026? Pergunta de US$ 1 milhão, É. né? Olha, bom, eu não sei se eu posso dar spoiler ou não, não vou dar muito, vou tentar não dar muito spoiler. Pode, pode dar. Tá bom. Acho que acho que as instituições de ensino, elas precisam voltar a ter protagonismo nessa coisa de definir as tendências, né? Pelo menos de estar lá com a bandeira da tendência antes do mercado, né? Hoje as instituições de ensino elas acabam seguindo as tendências do mercado. O mercado é muito mais rápido, né? Você mencionou ali do meu currículo ali que são 20 anos de experiência, né, com educação corporativa e ensino superior, só que está bem mal distribuído, assim, são tipo 16, 15 anos de educação corporativa e 5 de ensino superior, né? E na educação corporativa, você tem que agradar o cliente em toda a entrega. Toda a entrega. Se você não agrada, você perde o cliente. E perde rápido, entendeu? Então, ali a gente aprende a estar muito antenado nisso. Então, assim, é um exercício. E talvez é algo que o ciclo semestral do ensino superior protege um pouco, né? Semestral, às vezes anual, né? Depende da instituição de ensino. Então, assim, acho que o principal ponto é que as instituições elas têm que voltar a ser protagonistas nisso, né? Aí tem uma frase do Peter Drucker que eu adoro, que é bem batidona, mas eu adoro assim mesmo, que a melhor forma de prever o futuro é criá-lo, né? Não sei se é do Peter Drucker, agora eu não fico confuso, se é do Alvin, enfim. Mas a frase é boa assim mesmo, depois a gente procura a fonte da frase. E no GEDUC a gente vai falar disso, a gente vai falar de futuro, né? E de ferramentas para você conhecer o futuro, para você desenhar cenários, para você projetar isso, né? Porque a ideia é que você chegue no futuro junto com o futuro, né? Porque senão você fica sendo sempre um seguidor, você espera o futuro chegar, entende o que que é, agora eu vou para lá. Só que quando você chega, o futuro não está ali, o futuro está mais na frente, né? Então, eu acho que essa é uma das pautas do GEDUC 2026 que, assim, me motivam muito a estar né, nesse evento, aprender ali com as pessoas que sabem desenhar esses cenários, sabem que macro tendências a gente tem que olhar, que tendências a gente tem que considerar na hora de construir esses cenários, e conseguir fazer isso. Eu acho que assim, também vão ter outros, né, grupos ali de discussões que ajudam a gente a lidar com dores do dia a dia, porque assim, é legal a gente pensar em cenário futuro e onde eu vou estar daqui 5 anos, e eu começar a tentar antecipar isso, mas eu tenho que pagar conta hoje também. Então, assim, o gestor não pode esquecer disso. O gestor não pode esquecer que ele tem um jaleco lá para dar para 3 mil alunos por semestre, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente vai discutir isso também, a gente vai falar sobre novas fontes de receita para a instituição, que eu acho que vai ser um tema super bacana. E, assim, tem os temas que não dá para fugir, né, Sônia, que é a inteligência artificial. A gente estava falando, eu esqueci o nome do professor agora, me fugiu, o professor Maurício. A gente tava conversando, mas eu já falei sobre inteligência artificial, tal, tal. Você falou, mas se você falar hoje de novo, é diferente, né?
Então, assim, tem espaço para falar de inteligência artificial, tem espaço para falar disso, e a gente precisa avançar nesse assunto mesmo, né? Acho que Uhum. deixou de ser uma tendência, né? Passou a ser algo que se tem que implementar de forma inteligente. Então, assim, acho que Perfeito. estou bem animado com o GEDUC, especialmente com esses 3 pontos. Bacana. Bom você já ter trazido aí esse Uhum, spoiler do que nós estaremos entregando dentro uhum. aí dos conteúdos do GEDUC. Vamos trabalhar o presente, vamos trabalhar o futuro. E, Caco, tem como medir se a cultura da inovação está trazendo um resultado concreto para a instituição? Vamos falar agora pensando nesse contexto, né? Tem como? Qual que é a sua Tem como. opinião? Tem como, e é normalmente onde onde as pessoas, né, as empresas, esquecem de olhar, né? Porque fica muito no, né, vira tudo inovação, inovação, e a gente cria umas coisas que viram espuma no fim do dia, né? E quando você cria muita coisa que é espuma, você mina a cultura de inovação. Porque as pessoas falam, tá, mas a gente fez tudo isso aqui legal, tal, mas é espuma, né? É, aqui, por exemplo, a gente procura medir tudo, tá? Toda inovação, a gente segue uma metodologia da Tenex, né? Que toda inovação é de fato uma inovação mapeada, tem um card para ela, um sistema próprio nosso aqui de acompanha as inovações. Para você ter uma ideia, hoje a FMU tem 1.663 inovações em processo de desenvolvimento nas diversas áreas, então desde a área acadêmica, na área financeira, assim, sabe, de mudar o acesso do aluno na roleta, sabe, na catraca, tudo que a gente está inovando está cadastrado nesse sistema e todo o CAD ali, ele precisa ser medido depois, né? Então, assim, não é à toa que eu sei te dizer na lata aqui quanto que melhorou a evasão do aluno do calor da saúde depois do jaleco, né? Depois da cerimônia do jaleco, que a gente mediu. Então, assim, todas as inovações que a gente vai propondo, ela tem que ser medida e muitas são abandonadas, tá? Nesse processo, a gente acaba contando sempre que dá certo, né? Eu vou contar um que deu errado aqui para você ver que legal. A gente criou no nosso posicionamento um ponto central que é a coisa do desde o primeiro dia. Então, é prática profissional desde o primeiro dia. E isso se repete em cada uma das escolas e é o elo, né, que junta aí todas as nossas escolas dentro do mesmo guarda-chuva, né? Então, cada escola tem uma promessa. Por exemplo, o direito é você em contato com grandes nomes do direito desde o primeiro dia. Na saúde é você praticando com pacientes reais desde o primeiro dia. Então, essa coisa do desde o primeiro dia a gente virou, peraí, pessoal, se é desde o primeiro dia não pode ser qualquer coisa, né? Tem que ser um primeiro dia. Se você está falando que vai atender paciente desde o primeiro dia, no primeiro dia tem que ter paciente aqui e ele tem que atender. Daí começa os problemas, mas o calouro não pode atender paciente, né? É, né, tem um probleminha aqui para a gente resolver. Mas, assim, tem como. Então, assim, os professores foram pensando e tudo mais, tá? Então, por exemplo, no primeiro dia de aula aqui de vários cursos da área da saúde, os calouros tiveram aula de primeiros socorros, entendeu? Tipo, isso ele pode fazer, entendeu? Então, a gente foi buscando soluções para cada uma das escolas para o primeiro dia. Na engenharia, o tema é mais ou menos, não sei certinho a frase, mas, assim, é você praticando em grandes empresas desde o primeiro dia. Falei, bom, se é isso, o primeiro dia não pode ser aqui. O primeiro dia tem que ser numa grande empresa, né? Faz sentido, né? Só que é calor, eu não tenho um vínculo de comunicação tão bom com ele assim. Então foi metade, foi para essa grande empresa, metade veio para cá, metade não veio, tá? A outra, uma parte não veio. Então assim, não deu certo. Foi legal, para quem foi, super curtiu, mas foi algo que a gente não conseguimos fazer, né? Então no semestre que vem a gente vai fazer o primeiro dia diferente. Vamos trazer a empresa para cá, vamos dar outro jeito. Então esse negócio de levar na empresa foi ousado, mas foi usado demais, talvez. Então, a gente não deu, ou pelo menos não deu certo daquele jeito que a gente fez, né? Enfim, assim, e deu errado. Mas como é que a gente sabe que deu errado? Porque a gente vai medindo, Uhum. né? Tipo, a Tá. satisfação, depois o engajamento, tipo, pô, não tem, né? Então, assim, acho que medir é super importante. E, assim, se você não mede, você corre o risco de ficar fazendo espuma, e se você Uhum. faz espuma, você mata a cultura de inovação, que não vai é caro também, né? Então, que é difícil, que é desconfortável, que dói, mas é caro também. Então, tem esse outro ponto. E uma hora você tem que prestar conta disso.
Perfeito. Excelente esse exemplo que você deu, e te agradeço, porque muitas vezes a gente só compartilha exemplos que Tá deram certo. certo, e no processo de inovação faz parte É. esses erros, exatamente Uhum, aquilo que nós conversamos há alguns minutos atrás, né? uhum. É, de deixar a equipe livre, sabendo que pode errar, porque faz parte do processo, né? Isso é um grande aprendizado, muito bom. Agora, Caco, geralmente nós estávamos falando aí do GEDUC, né, da importância, né, de você conhecer coisas novas, de você ver práticas inovadoras, se inspirar. E muitas vezes a gente percebe que as lideranças, os educadores em geral, as pessoas em geral, saem de eventos muito motivadas, inspiradas para colocarem em prática. Aí vem o dia a dia, né? E acaba, muitas vezes, aquela rotina deixando tudo aquilo que foi tão bacana de um evento meio que Verdade. deixado de lado. E nós na Umos, a gente, nossa, quer muito sucesso de todas as lideranças, de todas as instituições, e claro que amamos quando efetivamente são colocadas em práticas essas inspirações. Você como um grande líder, você como um grande gestor, né, como efetivamente não deixar esfriar aquele momento que é tão rico, para voltar a partir da segunda-feira e efetivamente começar a colocar em prática tudo que foi captado durante um evento como o G12? Sabe que esse problema que você está falando, assim, é a vida de quem trabalha com educação corporativa, né? E tem, eu não vivi muito isso, porque eu trabalhava muito com o digital, né? Mas quem trabalha com educação corporativa, sala de aula, vive muito isso, né? Você leva uma equipe aqui para um auditório, motiva, não sei o quê, blá, blá. Aquilo dura 2 dias. No terceiro dia ninguém lembra mais o que foi falado no evento, tá? A curva né, de fixação é muito pequena, tal. É, a gente aqui, te agradeço pelo grande líder e pelo grande gestor também, tá? Muito obrigado. Mas assim, o ponto aqui na FMU, né, e graças aqui também à cultura da TNX, a gente é meio obcecado por essa metodologia de transformar tudo nos cards ali. Então, se eu vou num evento, se eu vou no GEDUC, e tem um insight ali, eu consigo lançar no sistema né, nosso de inovação aqui, no celular. Já cria o card, e já fica atrelado ao meu nome. Então, em algum momento, alguém vai olhar para aquele card e falar, peraí, tem um negócio aqui que o Caco colocou aqui. Tipo, Caco, o que é esse negócio que você colocou aqui e em que pé que tá? Já está me cobrando, entendeu? Já está me cobrando porque não andou, entendeu? Então, assim, acho que tem, é, faz parte da cultura, da metodologia que a gente trouxe aqui para a FMU. É, Até, não sei se você vai perguntar isso, mas, assim, não é fácil implementar isso, né? Porque assim tem que como eu falei assim, é um processo que você tem que lembrar de entrar no sistema, de logar lá, colocar. É um sistema bom, tal, mas assim, de qualquer forma, não faz parte da tua rotina, né? Você fazer isso. E outra, você criando esse card, você está criando uma ferramenta para te cobrarem, né? Que você põe lá, você põe prazo, você põe os passos práticos, você põe uma série de coisas. Mas assim, mas o fato disso existir, isso faz também com que a gente, por exemplo, está numa reunião e fala assim, pô, acho que é uma solução boa para tal. Como a gente estava discutindo as implicações do novo decreto aqui, pô, tem tanta mudança aqui que a gente podia de repente, até ter um curso para os mediadores pedagógicos. Pô, vamos fazer uma pós-graduação para o mediador pedagógico. Vamos. Isso nasce um card, entendeu? Nasce um card, quem cuida? Você cuida. Então, aqui, fulano cuida, tal, tal, tal. Já lançamos, inclusive. Sabe? Então, assim, então, assim, não só em eventos, mas assim, em situações que a gente está e as coisas não se perdem. Então, assim, quando a gente leva as pessoas para o evento, então, para o GEDUC, se eu tenho um insight lá, eu posso na hora já criar o card, ou eu posso chegar no escritório também e colocar, né? Não precisa ser tão paranoico assim. Mas e isso é importante, porque aí você registra isso e no sistema você compartilha com as pessoas, né? Na prática, Sônia, você não depende muito de ter um sistema para isso, né? É claro que ter essa cultura, ter essa metodologia ali impulsiona bastante todo mundo aqui, né? Coloca todo mundo, né, andando no mesmo, falando a mesma língua, né? Nesse sentido. Mas, assim, acho que individualmente e a instituição tem que criar esses meios de, tá bom, vocês foram lá,
ficaram 2, 3 dias no evento. Mas e aí, né? Como é que a gente compartilha, né? Eu vejo que tem muita instituição que faz, é o que o pessoal quando vai lá para o SXSW fala que é o download, né? Download do evento, né? Que chega, faz uma reunião e chama as pessoas, ó, eu vi isso, tal, tal, tal. Então, você tem instituição que eu vejo que faz, tem essa prática também. Mas, assim, eu acredito muito nisso, tá, Sônia? Assim, eu vi isso durante 16 anos de educação corporativa. Esse é o drama da educação corporativa, né? Você investe em treinamento, investe em uma série de coisas, as pessoas voltam para o mundo do trabalho, né, para sua mesa de trabalho ali, e é como se tivesse, putz, ficou tudo lá, né? No hotel, no congresso, não sei o quê, não volta, não aplica, né? Então, Uhum. aplicar é importante. É verdade, a aplicação é fundamental, né? Na Uhum, educação corporativa também eu percebo que tem um movimento do repasse. Então, aquele grupo, aquele líder que absorveu um determinado conhecimento, que teve um investimento por parte da empresa para que ele fosse numa capacitação, num congresso, ao retornar dele ter essa responsabilidade de compartilhar com seus pares ou com seus subordinados que tenham a ver com aquele assunto. Essa é uma prática também bem interessante, que no corporativo é mais usual, né, Caco? sim, Exatamente, que é a absorção e aproveitar bem o investimento que foi sim, feito, né, em relação exato. àquela capacitação. E ainda falando do GEDUC, vamos agora caminhando aqui para o nosso final do nosso bate-papo. Por que que você acha que participar do GEDUC é uma boa para você ter inspirações para a inovação? Vamos resumindo aqui a nossa conversa, Caco. Você que faz parte do conselho consultivo do GEDUC, ajudou na elaboração aí de temas super instigantes. Então, conta aí para o pessoal por que que é relevante participar desse GEDUC 2026. Bom, o Jaduk sempre foi uma fonte importante, né, não só de informação, mas assim, de olhar para o futuro, de se inspirar, de entender o que está acontecendo, de encontrar pessoas que estão fazendo as coisas acontecerem, né, Sônia? Acho que esse é um ponto importante também. O GEDUC também tem uma característica ali de ter a educação básica também, né, presente. Isso é muito interessante, porque às vezes a gente fica muito viciado também no nosso mundo aqui do ensino superior e tem coisas boas acontecendo também em outros, né, nichos da educação. Em especial, o GEDUC 2026 está muito interessante, a pauta está muito interessante por essa questão do futuro que eu já mencionei, por essa questão de entender novas formas de receita, né, que eu acho que se tem alguém que não está precisando disso, né, então eu já quero conversar com essa pessoa também, né, porque eu quero saber como ela chegou nesse lugar, né, e também a gente vai falar muito de empregabilidade, né, de trabalhabilidade, na verdade, né, então assim, como é que a instituição de ensino e quando eu falei lá atrás, né, algumas perguntas atrás sobre a instituição voltar a ser protagonista, né, nessa coisa do futuro, para o nosso cliente, para o nosso aluno, isso significa ser o protagonista na definição do que é a carreira, do que é aquela carreira, do que é o fisioterapeuta, do que é o advogado, né? A gente está na vanguarda disso, aí não correndo atrás, né? Eu acho que o GEDUC vai provocar com essa combinação de assuntos que a gente está levando, o GEDUC vai provocar essa discussão. O GEDUC vai conseguir trazer elementos para que a gente entenda como chegar nesse lugar, né? Então, assim, tô bem animado com a pauta desse ano do GEDUC. Eu acho que é importante, são temas que são importantes de forma isolada, mas se conectam de uma forma muito interessante, né? Então, se você entender cenários futuros, você entender como que gerar receitas, né, ou novas formas de receita, você entender como, acho que a gente colocou da matrícula ao mercado de trabalho, né, com uma frase de efeito, né, que acho que foi o professor Carlos que elaborou ali, né, no momento. Mas são todos, claro, e tudo isso permeado pela inteligência artificial, que vai ter o seu momento próprio ali no evento também, né, os workshops paralelos, enfim, assim, tem todos esses assuntos juntos, eles combinam, né, eles têm um potencial ali de levar a gente para um novo lugar. Perfeito.
E agora, finalizando então esse nosso momento desse webinar, que foi excelente, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final aí para essas lideranças, sobre o que você acredita que é o primeiro passo para uma inovação. Ó, bom, assim, acho que o primeiro passo é você reconhecer que você precisa dela, né? E isso eu vejo bastante, que talvez seja um obstáculo bem importante aqui no ensino superior, né? Você reconhecer que o que você faz pode ser melhor, sempre, né? Pode ser melhor, pode ter uma entrega mais legal para o seu aluno. Minha mensagem é assim, busque repertório, né? Então, busque conversar com outras pessoas, busque conhecer outros mercados, né? Os desafios que o mercado de ensino superior está passando, eles já foram superados por outros mercados, né? O mercado da música se transformou muito, o mercado da mídia se transformou muito. Então, assim, estudar como é que isso aconteceu, quais foram os elementos, né? Como é que a cultura levou para esse lugar. Então, assim, eu acho que participar de eventos como o GEDUC é super importante, conversar com as pessoas é super importante, estar aberto, né, a ideias novas, e compreender que assim, você não é uma ilha, né? Você não precisa resolver as coisas sozinho, você não vai resolver as coisas sozinho, tá? Por fim, assim, Sônia, acho que cada um tem que procurar a sua visão também, né? Acho que, como eu falei no começo, a instituição tem que ter a sua visão, mas assim, as pessoas também têm que ter a sua visão, né? Uhum. Para entender que, tá bom, o que que eu gostaria que acontecesse, o que que eu acho importante, onde eu vejo, né, a aula que eu dou, né, o curso que eu coordeno, né, a área que eu dirijo, onde eu vejo isso chegando, né? Eu lembro que tinha uma época, Sônia, eu estava no UOL ainda, eu era diretor de conteúdo, de produção de conteúdo do UOL. E, e tinha um momento lá que um dos gerentes me perguntou assim, mas assim, o que você vê para frente, né? Eu falei assim, ó, para frente, isso foi 2015 mais ou menos, tá? Para frente eu vejo que a nossa área tem que desaparecer. Assim, então, assim, a visão era essa, porque assim, claro, eu nem imaginava que ia ter a inteligência artificial como ela tem, como a gente tem hoje, tudo mais que gera conteúdo, que gera não sei o quê, mas a gente era uma área ali de 400 pessoas que gerava conteúdo, conteúdo para educação, né? Assim, eu acho que no futuro a gente tem que caminhar para como a gente vai absorvendo essas tecnologias, porque a nossa área vai desaparecer, entendeu? E se a gente lutar contra isso, a gente vai ver aquela briga de taxista contra Uber, né? A gente não vai ganhar essa luta, né? Então, assim, acho que buscar a própria visão sobre a sua atividade é muito importante também. Muito bom. E com isso, vamos finalizando essa nossa conversa. Foi maravilhoso, Caco. Quantas Obrigado. dicas você nos deu, quantas reflexões. Muito obrigada por tudo, por esse momento, por participar aí do nosso conselho consultivo do GEDUC. Agradeço. Para mim foi uma honra, aprendi demais com os outros, com você, com os demais conselheiros ali. Acho que foi super legal. Foi um processo super divertido, inclusive. Obrigada por tudo. E aqui eu me despeço de vocês, queridas educadoras, queridos educadores. Espero que vocês tenham aproveitado esse momento de uma maneira ímpar e esperamos encontrá-los no GEDUC 2026, que acontecerá de 25 a 27 de março em São Paulo, no Centro de Convenções Promagno. Então, até lá! Líder educacional, vamos direto ao ponto? Eu espero que o conteúdo de hoje tenha sido inspirador e repleto de insights valiosos para a sua jornada na gestão educacional. Eu sei que muitos de vocês estão buscando constantemente novas formas de inovar, liderar e transformar o futuro da educação. E é exatamente para isso que existe o GEDUC. Imagine você estar no epicentro da gestão educacional brasileira, cercado pelos líderes mais influentes do setor, compartilhando experiências, debatendo as últimas tendências e construindo soluções reais
para os desafios que enfrentamos diariamente. O GEDUC é o maior congresso do país voltado à gestão educacional, um verdadeiro caldeirão de conteúdo, negócios e inovação. Em 2025, o GEDUC reuniu mais de 1.500 congressistas e teve a circulação de mais de 1.800 pessoas, gerando mais de 610 mil interações no app oficial. Não é apenas um evento, é um movimento, onde as vozes que transformam a educação se conectam com quem está na linha de frente das instituições, unindo prática com estratégia e propósito com resultado. Em 2026, de 25 a 27 de março, no ProMagno, em São Paulo, você terá a chance de vivenciar tudo isso e muito mais. Seja para se aprofundar nas plenárias, fazer networking com outros gestores ou explorar as soluções inovadoras na área de exposição. O GEDUC é o seu passaporte para o futuro da educação. E temos uma oportunidade imperdível para você que está aqui conosco hoje. Agora, na Black Week, estamos oferecendo um desconto exclusivo de 20% para você garantir sua vaga no GEDUC 2026. Mas atenção, hein? Essa é uma oferta relâmpago. Você pode aproveitar esse desconto especial para comprar seu ingresso até o dia 30 deste mês. É a sua chance de investir no seu desenvolvimento profissional e na sua instituição com um benefício incrível. Não perca essa oportunidade de fazer parte desse encontro transformador. Clique no link abaixo e garanta seu ingresso com 20% de desconto. O futuro da educação está sendo construído agora e você precisa participar. Garanta sua vaga no GEDUC 2026 e seja parte dessa transformação.